Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Imediatamente o seguiram. Precisamos compreender a vontade de Deus, nosso papel, responsabilidade e o que o Deus nos chama para vivermos. Precisamos entender isso, pois se não compreendermos, viveremos somente uma religião, vivendo parcialmente aquilo que seja a vontade de Deus, andando segundo regras, segundo normas, e não segundo o modelo, o exemplo e a motivação que Deus deseja que nós sejamos chamados para vivermos. A gente precisa entender, lá em Marcos, capítulo 1, 16 ao 20, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Seguir a Cristo, imediatamente seguir. Abrir mão, esquecer tudo para trás e viver como discípulo de Jesus. Nós somos chamados para isso. Nós precisamos entender que ser discípulo é seguir o exemplo, o modelo, aprender a andar pela mesma motivação. Nós somos chamados para isso. Somos chamados para quê? Para compreendermos a vontade de Deus e entendermos o seu querer. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguirmos o modelo de Cristo. Ele nos chama para sermos seus imitadores, para entendermos que somos chamados para vivermos o reino de Deus neste mundo, para revelarmos o reino de Deus, para manifestarmos a vontade de Deus. E isto a gente faz vivendo e andando segundo o modelo de Cristo, segundo as motivações que o moveram, que era fazer a plena vontade de Deus. E precisamos entender que vivermos a plenitude da vontade de Deus implica em revelarmos o seu reino neste mundo. Nós não somos chamados para uma religião, mas simplesmente para vivermos segundo o modelo que Cristo nos deixou, para vivermos o reino de Deus neste mundo, ou seja, sermos instrumentos e expressão do verdadeiro cidadão do reino, que é viver o reino de Deus nesta terra. É isto que nós devemos viver, e isto implica vivermos plenamente em todo o tempo, em toda hora e em todo o lugar. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que estejamos fazendo. Somos um cidadão do reino e devemos viver segundo os valores eternos do reino de Deus. Foi isto que Cristo ensinou. Foi assim que ele passou o ensinamento do Pai, a verdadeira motivação, a verdadeira razão de viver. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus. Só isso, nada mais. O que precisamos entender é que precisamos esquecer, largar, abandonar, deixar para trás todo um padrão e um estilo de vida, para vivermos agora uma nova realidade. Ou seja, deixarmos de andar segundo o pensamento natural e andarmos segundo o pensamento espiritual, segundo a vontade de Deus neste mundo. Só isso, nada mais, nada menos do que isso. Deixarmos de viver como uma pessoa que não conhece a Deus, para vivermos como uma pessoa que de fato conhece a Deus, que tem da vida de Deus, que tem consciência e entendimento que recebeu da vida de Deus, da natureza de Deus, que foi feita uma nova criatura para viver neste mundo como um filho de Deus. É isso que a gente precisa entender e compreender. Mas nós somos chamados para
vivendo o reino de Deus, andando segundo o reino de Deus, nós levemos o entendimento, sermos luz neste mundo, anunciarmos as boas novas, a reconciliação com Deus. Por isso, Jesus disse a Pedro, disse a Tiago, disse a João, disse a André: vou fazer de vocês pescadores de homens. O nosso papel é revelarmos, sermos luz e tirarmos as pessoas das trevas, levando-as ao conhecimento da luz, para que sejam salvos, ou seja, reconciliados com Deus, inseridos no reino de Deus, para que deixem de viver segundo a natureza humana, o pensamento natural, e vivam como filhos de Deus que nasceram de novo, que são imitadores de Cristo, que compreendem que o seu papel e sua responsabilidade é revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.